Martins, é o Chico Martins, vereador de Nova Russas por 6 mandatos, é isso, Chico? 6, né? 6 mandatos. Teve um probleminha contigo no último, né? Mas não vamos falar disso ainda no início da nossa entrevista. Dizer da satisfação, do prazer de ter você aqui conosco nessa tarde, meu caro Chico. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz. Vou chamar de Luiz Martins, que inclusive é meu parente. Boa tarde, Zilanda. E boa tarde a todos os ouvintes da Seara 102.7 da cidade de Nova Russas, aos ouvintes, principalmente desse horário que com certeza eles gozam de um privilégio de ter um trio da capacidade que vocês têm para fazer esse programa de tamanha audiência. Chico Martins, esse tempo todo que você ficou afastado da política, não sei se apenas nos bastidores ou se afastou completamente, o que é que você tem visto? Se desligou completamente ou não? O que é que o Chico Martins andou fazendo nesse tempo todo? Luiz, na realidade, a política ela está no sangue, né? Ela corre na veia. Como você disse aqui no início da nossa conversa, houve um problema comigo em 2012. Eu tive meu mandato cassado naquela ocasião. Já na reta final também, Já né? na reta final, faltava 8 meses para o término do meu mandato, mas eu acho que você lembra daquele Lembro, problema sim. que houve com o ex-prefeito, e para poderem chegar no ex-prefeito, é bom até que se diga que muita gente... Abriram um processo de cassação contra ti por Isso. quebra de decoro parlamentar. Pronto, é muita gente que da Nova Russas que não sabe dessa história, mas para Mas poder chegar tem gente que diz que tu andou querendo copiar o Roberto Jefferson. Pronto, E aí acabou dando errado, Chico. Que Mas história é essa? Tem fundamento? Não, Tu se inspirou mesmo no Roberto Jefferson? Não, é porque assim, eu toda a vida eu gostei muito de usar a tribuna em favor da população. E falando de forma eloquente, né? Pronto, eu acho que você me acompanhou, a Sim, minha sim. trajetória política, a Nova Russas. Nessa época eu frequentava bastante as sessões da Câmara. Pronto, a Nova Russas inteira teve conhecimento da minha trajetória política. Eu nunca fiz da política a profissão. Eu fazia política e faço política por convicção. E eu me afastei, passei aí uma temporada afastada, mas a gente nunca se afasta 100%. Obviamente que você continua, porque, como eu disse, o sangue é na veia, a política também é na veia. Mas vamos voltar um pouquinho a essa história aí, porque sinceramente eu acho importante a gente relembrar, porque são fatos que fazem parte da história e, como tal, não são esquecidos. E nesse caso nem podem ser esquecidos, porque eu considero aquele momento da história política do município de Nova Russas como um dos momentos determinantes para que se tivesse administrações que vieram depois, que colocaram o município de Nova Russas entre os piores em termos administrativos e de gestão aqui no estado do Ceará, e que fez com que nós tivéssemos indicativos, inclusive na educação, dos piores possíveis. Tanto é que a gente veio ver uma reação desses indicadores de educação, de saúde, principalmente de educação, já a partir de 2017, quando o atual prefeito assumiu a Prefeitura Municipal de Nova Russas. Como é que você avalia, Chico Martins, todos aqueles acontecimentos políticos que resultaram na cassação do seu mandato, depois na cassação do mandato do então prefeito Marcos Alberto Martins Torres, e o que isso, na sua avaliação, significou para o município de Nova Russas? Quais foram os prejuízos que isso acarretou? Você tem uma opinião parecida com a minha ou é diferente? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, olha, naquela ocasião, e eu acho que você, como qualquer uma pessoa, sabe que para caçar um prefeito é fácil, só precisa ter 2/3 na Câmara. Agora, mais difícil é para caçar um vereador. Porque é uma raridade um companheiro, um vereador, uma pessoa que luta junto, ter a coragem de votar na cassação de um companheiro sem motivo
motivo arrumado de última hora. Quando eu digo motivo arrumado, é porque a minha cassação ela foi uma tramóia política tão grande que o meu primeiro suplente, que assumiria no meu lugar, eles tiveram que fazer ele renunciar para assumir o segundo suplente para poder votar na cassação do ex-prefeito Marcos Alberto, porque o primeiro suplente disse que não votaria na cassação do Marcos, que não tinha motivo para votar contra o Marcos Alberto. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o primeiro suplente renunciar, fizeram uma carta de renúncia, ele assumiu e renunciou, não chegou nem a assumir, ele renunciou, aí o segundo suplente assumiu para poder caçar o Marcos Alberto. Então tudo foi uma tramóia política. Obviamente que nós não vamos aqui entrar no mérito, né? Exato. E eu na época, eu não tinha votado no Marcos Alberto, naquela ocasião, eu não votei no Marcos, eu votei, acho que se eu não estou enganado, foi a Daniela que disputou com ele. Foi na época que eu era para teve um período aí que era para me ter saído na vice da doutora Daniela, aí porque eu não tinha curso superior e as outras chapas todas eram formadas por doutores, aí como eu não tinha curso superior, aí botaram o doutor Paulo Martins para me substituir, e eu costumo dizer que eu fui dormir vice e acordei viçando. Esse Chico Martins protagonizou momentos bem interessantes da política aqui no município de Nova Russa. Mas, Chico, como é que você digeriu toda essa tramóia, como você coloca, que foi feita e que usou você, caçou o seu mandato para chegar no então prefeito da época, que era o grande alvo, na verdade, da Câmara? Luiz, eu vou resumir em 2 palavras. Quem perdeu com tudo isso foi o município. Porque houve, até quando caçaram o prefeito, tá entendendo? Que me caçaram, que começaram a trabalhar, daí para cá a Nova Russas ela veio tomar um rumo mais ou menos parecido nos últimos 6 anos para cá, foi que começou mas até então ela era só os prefeitos se defendendo, era um tentando fazer uma coisa e tentando se defender, enfim, quem perde com isso é o município. Sem dúvida, sem dúvida. E a história está aí para mostrar que isso realmente é verdade. Mas e aí, como foi para você ter o teu mandato cassado antes do término e ainda de uma forma como essa, sem falar que você estava no seu 6º mandato, que é uma marca assim que não é qualquer pessoa que alcança? Luiz, eu fui desde 88, no meu primeiro mandato eu fui o 10º, naquela época era de 21 vereador, e eu fui o 15º mais votado naquela ocasião. No meu segundo mandato, eu já fui o mais votado, o segundo, que atrás de mim, segundo mais votado na época, foi o Chico Preto, e se eu não estou equivocado, eu dei nele com mais de quase 300 votos na frente. E daí para cá eu vim fazendo um trabalho de base, trabalho nas minhas regiões. Obviamente que houve período que eu tirei mais votos, mas nesse período eu ainda fui... Teve uma eleição dessa que você foi o mais votado, né? Eu fui 2 vezes o mais votado do município. Quando houve a redução de 21 vereador para 9, eu ainda fui o mais votado naquela época, com a margem de voto muito grande. Aí, daí para cá, houve a redução. Em 2012, que foi meu último mandato, acho que foi 2008, né? Acho que foi 2008. Você se elegeu em 2008, 2002, isso, disputou a eleição como candidato a vice, não é isso? Foi em 2012, o último mandato meu de vereador foi em 2012. Se encerrou em 2012. Encerrou porque eu fui caçado. Da eleição de 2008, com encerramento em 2012. A outra eleição seguinte foi que eu fui disputar uma vice. Para você ver como eu digo que foi uma tramóia política, que eles caçaram o meu mandato, mas não caçaram o meu direito político. Eu pude ser, só não fui candidato a vice, não tive a felicidade de ser eleito, nós não tivemos, mas
não tivemos o sucesso, que eu costumo dizer que foi um insucesso nosso, mas não caçaram meu direito político. Sei. Eu sei que naquela época nós tínhamos nas sessões da Câmara Municipal de Nova Russas debate, como de fato é o lugar mais apropriado para se debater o município, que é o parlamento, né? Que vem do termo parla, que é falar. Nós estamos aí, depois de 2012, já com 2 legislaturas, e eu gostaria também, já que você é pré-candidato a vereador, fizesse uma pequena avaliação aí dessas composições da Câmara Municipal de Nova Russas, de 2012 a 2016, que ainda há alguns remanescentes, e de 2017, cujo mandato se encerrará em dezembro do ano que vem. Você acha que o parlamento melhorou nessas 2 últimas legislaturas? Qual é a concepção que você tem? Luiz, em 2008, quando eu disputei a eleição pela primeira vez, nós fomos eleitos, naquela época, 21 vereadores. O índice de analfabetismo 2008 na Câmara, não, 1988. Em 88, perdão. Em 88, o índice de analfabetismo naquela época era 80% na Câmara. Mas era mais atuante do que as câmaras atuais nas últimas legislaturas, desses últimos 8 anos, 12 anos. Por quê? Porque os vereadores falavam a língua do povo e naquela época você fazia campanha e fazia política com o povo, você ouvia o que a população, os reclames da população. Hoje não, hoje eu vejo o parlamento, principalmente de Nova Russas, eu honestamente eu vejo que deixa muito a desejar. Em que sentido, Chico Martins? Em sentido de ter o calor humano com a população. Eu ando na Nova Russas, eu fui 24 anos vereadores, eu nunca deixei de andar dentro da cidade de Nova Russas. 23, porque você não concluiu os 24, foi caçado. Mas foi quase 24. Eu nunca deixei, Luiz, de entrar no mercado para tomar um café e sentir o que a população... Você acha então que os vereadores de hoje estão mais distantes do povo? Não, eles não saem de dentro do carro e nem de cima do palanque. O lugar mais difícil de tu ver um vereador é na Câmara de Nova Russas, a não ser o presidente, que é obrigado. Eu não posso dizer que não, porque eu não ando mais na Câmara, né? Só que eles vão lá, dia de quarta-feira, eu acredito que eles vão porque vão para a sessão, mas... Nesse período aí é difícil, tu não vê. É uma raridade tu encontrar um vereador na cidade de Nova Russa, andando nas ruas. Agora, uma queixa, uma mágoa que a gente ouve, inclusive de alguns vereadores, outros até que se desencantaram com a política e nem colocaram mais o seu nome à disposição do eleitorado, é que não adianta você ser uma pessoa presente na vida da população, porque quando for durante a eleição, se você não tiver o dinheiro para gastar, você perde a eleição, mesmo tendo passado o mandato inteiro trabalhando, estando do lado desse povo. No teu tempo era assim também? Você concorda com aqueles que justificam a sua ausência do meio da população com esse discurso aí? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, o político, ele não tem o voto, ele só tem a preferência do voto. O voto você conquista ali se aproximando do dia da eleição. Eu digo isso porque a minha preferência de voto que eu tinha naquela ocasião era muito grande. Eu cheguei uma época aqui, do meu segundo mandato, que eu mandei fazer uma pesquisa. Naquela época a Nova Russas apurava aqui em torno de 16, 17 mil votos. E eu cheguei a ter 18% de preferência da população para vereador. Naquela ocasião. Um percentual muito alto. Muito grande. Mas quando foi na reta final da campanha, esses votos migraram, a turma começaram a explorar em cima. E se eu não tivesse uma preferência muito grande, obviamente que eu não tinha ganho a eleição. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós, os políticos, ele não tem o voto, ele tem a preferência do voto. E eu acho que você é de convir comigo
que nessa última eleição para a presidência da República, a coisa mudou, tem mudado. A população está sentindo que não é só o dinheiro que resolve os problemas. Que é determinante no resultado de uma eleição. Não, eu acho que essa eleição que eu vou ir para a presidência da República, ela pode ser um espelho dessas outras campanhas políticas que vêm por aí. Eu acho que a população tem que aprender a votar e saber escolher os seus representantes. Porque hoje, eu não digo só a nação brasileira... E acompanhar durante os 4 anos no mandato. Pressionar mesmo, cobrar. Agora, para ter autoridade para fazer isso, não pode negociar o voto a preço de banana ou vender voto. Essa história aí que a gente já tá de cabelo branco de ouvir e que conhece, né, meu caro Chico Martins? Eu costumo dizer o seguinte, que o eleitor, ele precisa, acima de tudo, saber escolher o seu representante. Porque a partir do momento que o eleitor ou o político corrompe ali um eleitor, ele não tem, o político não tem obrigação nenhuma mais com aquele eleitor, se aquilo que a gente vê na prática aí, que é o voto, a compra de voto, enfim. Então isso daí eu acho que com esse espelho da última eleição para presidente da República, eu acho que pode ser que a população... Você acha que essa é uma tendência realmente, inclusive no Nordeste, em municípios como o nosso, que são a maioria nos estados do Nordeste, de gente de um poder aquisitivo, intelectual inclusive, mais baixo, menor? Eu digo assim, porque vamos partir aqui para o estado do Ceará. Porque tem gente, Chico, e eu ouço isso não só aqui em Nova Russas, mas pela grandeza da emissora que a gente trabalha aqui e por esse contato que a gente tem com pessoas dos mais diversos municípios aqui desta região, especialmente, é comum você ouvir daqueles que militam em favor de políticos tradicionais, né, dizerem que essa questão de sujeito estar em rede social e tal, que o fenômeno Bolsonaro não vai se repetir nessa eleição. Você não concorda com isso? Não, eu não concordo, até porque é o seguinte, quando o povo quer mudar... Muda mesmo. Muda mesmo, não tem jeito. Quando o povo quer mudar, você pode fazer o que você quiser, mas se na cabeça do povo ele quer a mudança, ele muda. Você continua andando muito no município, né? O que é que você tem sentido a partir daquilo que você ouve da população? Luiz, o simples fato de eu ser um não é porque eu seja bom. Não é porque eu queira ser candidato, não. A gente sente. Eu ando muito ali, ultimamente eu tenho andado muito ali pro lado do Canindezine, que é um dos redutos que toda a vida eu tive um respeito muito grande. Você sempre teve boa aceitação. Até porque eu não sou filho de Nova Russas, mas eu adotei a Nova Russas como a tua terra natal. Como a minha terra natal. Hoje eu sou grato até a companheira Socorrinha Holanda, que me deu até um título de cidadania. Você tem um título de cidadão Nova Russense. Pronto, eu sou filho de Tamboril, como os avós desse menino do Luiz são, né? Luiz Souza. E assim, eu adotei a Nova Russas como a minha cidade. Luiz Souza é aqui da Carnaúba. Mas a Carnaúba é município de Tamboril. Pois é. Aí, Luiz, eu sou pré-candidato, não é porque eu seja bom não, sabe? É porque eu acho que os outros, os atuais que estão aí, eles estão deixando a desejar e a população está querendo uma nova Você acredita realmente numa grande renovação no ano que vem para a eleição de vereador, Chico Martins? Rapaz, eu tive conversando aí com um cidadão, eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas ele teve me dizendo que dos 13, ele disse que só fica 4. É mesmo? Agora por quê? Ele não quis dizer... É só desgaste, descontentamento do povo. Luiz, assim... O que por si só já seria motivo mais do que suficiente. Mas o que é que tem mais por detrás disso? Mas o que mais desgasta o político é o poder mesmo. É o poder. Você acha que o fato de acabar com as coligações, né? Dos partidos não poderem mais se coligar e o voto não ser propriamente no candidato, e sim na coligação, é um fator que vai desencadear essa renovação toda? Você acha que é por aí? Com certeza, até porque hoje não existe mais essa coligação. Cada partido ele tem que obter o seu coeficiente eleitoral.
E hoje o vereador, a partir dessa eleição que vem, vai pela a ordem como é que se diz? Dos mais votados. Antigamente eu tirava 200 votos e um tirava 400, eu tomava a vaga dele. Agora é diferente. Se tu tirar 200 e eu tirar 201, quem entra sou eu. Isso no meu partido. Os suplentes de vereador aqui em Nova Ossa formaram um blocão aí. O que você acha dessa união deles, Chico Martins? Não é só os suplentes, não. Também tem ex-vereador aí. Tem ex-vereador aí. Você tá nesse blocão também, Chico Martins? Luiz, rapaz, tem 90% pra me ficar nesse blocão. É mesmo? Tem 90%. E aí deixa os bichão cheios de voto do lado de lá se pegarem, é isso? Rapaz, a ideia é essa? Eu acredito que vai dar uma insôniazinha em alguns dos atuais, né? A gente tem ouvido falar que tem alguns que não estão conseguindo dormir direito, é verdade? Eu acredito que você tem ouvido aí de bastidor? Eu acredito que dê, porque tinha muitos aí que aproveitava aquela turma só para bater esteira, né? Para completar. As buchas. Para completar ali a votação deles, tá entendendo? Obviamente que você hoje disputar, no meu caso, eu vou disputar com quem tem um mandato, é mais trabalhoso. Você sai em desvantagem. Sai em desvantagem, porque quem tem um mandato, tem mandato, né? E eu costumo dizer que a vitamina do político é o poder. Não tenha dúvida. Você sentiu os efeitos do ostracismo na política, Chico Martins? Realmente é diferente o tratamento, inclusive que o eleitor dá a quem tem mandato, do que ele dá a quem não tem? Com certeza, não tenha dúvida. Nas reuniões, quando você chega, você não é tratado. Você é tratado. Quem tem um mandato hoje tem o status, né? Por pequeno que seja, ele tem um status. E tem o voto, no caso, lá no parlamento, né? É quem vota lá no parlamento. É o principal, é quem vota. Foi o que aconteceu na época com o Marcos Alberto, que eu disse para ele, eu cansei de dizer, Marcos, ninguém deve trocar 6 por 3. A gente tem que trocar 6 por 9. Você falou agora há pouco que o negócio mais fácil que tem é caçar prefeito. Você forma ali uma maioria de 2/3 e manda o cara passear depois, evidentemente, de todo o processo instaurado, do direito à ampla defesa, do contraditório e etc. É por isso que prefeito adora vereador, Chico Martins? É medo de ser caçado? Luiz, eu acredito assim, o prefeito que tem, como é que se diz, inteligência, ele sempre tem que ter 2/3 na Câmara. Precisa mesmo de 2/3? Até tem muita matéria polêmica que se não for com 2/3 não é aprovado, não avança, não avança, né? Então é necessário que tenha o 2/3. Agora, o que aconteceu aqui na Nova Russas o Rafael época, não tem 2/3 na Câmara, então ele não é sabido. Não é que ele não seja... Partindo dessa tua análise. Não, mas não é que ele não seja sabido. O problema do Rafael é porque hoje existe aqui na Nova Russas aquela turma que parece que como é que se diz? Eles não estão ali tem uns que estão no mandato, aliás, na base do governo, de manhã, mas de tarde sai. Eu não sei qual é o motivo que acontece isso. Porque eu costumo dizer que quem está na base do governo é para estar na base. Porque a política daqui... Você acha que tem que votar com o governo mesmo em matéria impopular? Luiz, não tem nenhum vereador... Mesmo que seja algo que não vá ser assim tão benéfico à população, ainda assim tem que... Isso aqui é público e notório em Nova Russas, em qualquer cidade do interior do estado do Ceará. Olha, todo e qualquer representante do povo no Poder Legislativo, vereador, que tem um mandato, que está na base do governo, ele tem as benéficias dele. Ele tem que ter. Vamos dizer, não adianta a gente querer aqui se enganar, que não pode ir atrás dos vereadores que estão na base do governo, aí é por isso que ele se reelege com facilidade. Por causa dos empregos e etc. O que menos tem, pode ir atrás, que o que menos tem aí tem 50 empregos direto. Aí eu te pergunto, qual é o vereador que tem 50 empregos direto, contrato, sem ser do quadro efetivo, que tenha 50 contratos temporários na prefeitura, no município, que ele não tem uma votação mais ou menos tranquila. Mas você acha que isso é bom para o município? Não é bom para o município, até porque o município não desenvolve.
né? E tu não entende que é exatamente esse tipo de atitude na política que o povo passou a rejeitar, né? Exatamente esse tipo de princípio, de jeito de agir que as pessoas querem mudar, ô Chico Martins? É porque assim, Luiz, ó, nas campanhas, quando os candidatos chegam nas campanhas, eles prometem tudo e não pode fazer absolutamente nada. Porque antigamente, em 88, Luiz, eu me lembro que em 89, se eu não estou enganado, o presidente da Câmara aqui ou era o falecido Luiz Góes ou era o Antônio Senna. Naquela época, o presidente da Câmara andava com o talão de cheque da Câmara no bolso. Hoje é diferente. Hoje o portal da transparência, o que tu faz de manhã, quando é de tarde, tu tem que estar informando. Então as coisas estão se modernizando, tá ficando mais difícil. É por isso que a turma, eles vão para cima dos governantes atuais e vão atrás de empregos para as pessoas, agradar um e desagradar outro, que isso aí só funciona desse jeito. Infelizmente, se agrada a meia dúzia e desagrada ali a 2, 3. Tudo bem, a gente vai fazer um intervalo e volta aqui com o Chico Martins. Eu tenho ainda umas 2 ou 3 perguntas para ele e fica por aí. Já já a gente retorna, já dentro da segunda hora do programa. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Bom, de volta aqui na FM 102,7. Já já a gente volta a conversar aqui com o ex-vereador Chico Martins. A conversa tá boa. Acho que é interessante realmente nós batermos um papo de vez em quando sobre política com quem, né, já há mais de 20 anos participa da política aqui no nosso município. Ou com mandato, ou sem mandato, como tem feito aí nos últimos 8 anos. É muito importante a gente poder extrair determinadas revelações de uma figura aqui como o Chico Martins. 13 horas e 13 minutos, comentários nas nossas lives, vamos a eles. Olha, Luiz, a Socorro Melo tá com a gente, ela é de Soledade, Reiutaba, e tá ligada no Jornal Ceará. A Vanilde também, sua esposa, está ouvindo a gente no YouTube. Quem também tá ligadinho é o Robertinho, em Nova Fátima, em Poeiras. Ele diz que concorda aí com que a eleição de 2018 serve como exemplo para 2020 e ainda diz que lá em Poeiras vai ter terceira via pelo PSL. Eu não sei o que ele quer dizer, que vai ter um terceiro candidato a prefeito, é isso que ele está dizendo. Isso. O João Barroso, comentando também, fala que o PSL hoje tem uma política nova de corrupção. Quem não quiser, sai fora. Assim é a nova política e não adianta velhos políticos querer se misturar porque não terão mais vez. Somos uma nova política que vai direto ao assunto, direto nos problemas que assolam a população. Os resultados estão à vista, basta pesquisar os resultados do novo governo. Pátria Amada Brasil, diz ele. Também está com a gente o Tico Almeida, ele que é lá de Poranga, Luiz, estava ouvindo aí os dizeres daquela carta que a professora recebeu em Ipu. Isso é coisa de bandido vira-lata, mas o que dizer de um... Com todo respeito aos vira-latas. E agora falando, o que dizer sobre um pseudo-deputado chamar o ministro da Justiça de ladrão na cara e agora nada aconteceu. Eu tenho 65 anos, não me lembro de ter visto tamanho de desrespeito, diz aqui o Tico Almeida, sobre um deputado aí que chamou o juiz, ministro Sérgio Glauber Rocha, se eu não me engano. Chamou ele de ladrão. Deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Também está ouvindo a gente o Assis em Alcântara, Olavo Pinho em Crateús, Joaquim Olegário de Alegre Tamboril, a Gorete Teixeira de Pedra Branca, a Cimara Abreu, boa tarde todos vocês da Rádio Ceará, estamos na escuta. A Cimara é aqui de Nova Russas. O Altamir Melo, como todos os dias com a gente em São Paulo, ele disse que... Luiz, ele disse que você, Luiz, é o da Atena de Nova Russas, viu? Seu Altamir Melo de São Paulo. É uma voz que clama no deserto. Eu conheci um homem chamado Gil Gomes. Ele encerrava seu programa com esta frase:
Se você agir com dignidade, poderá não consertar o mundo, mas tenha certeza uma coisa, na Terra haverá sempre um canalha a menos. Luiz Augusto, sua voz incomoda muitas pessoas, mas saiba eu não tenho dúvida disso. que são as árvores que não dão fruto, essas que se incomodam. São nuvens sem água. Abraço, guerreiros. Ilanda, o meu alô. Altamir Melo de São Paulo, olha. Obrigado, Altamir. Ótimo final de semana a todos, ele deseja pra gente. Pra você também, viu, Altamir? Também o William tá com a gente, William Ramalho. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de ninguém aqui. Acho que não. Mandei alô pra todo mundo. E tem ainda uma reclamação, Luiz. Tem uma reclamação aqui com respeito ao atendimento da Policlínica. A gente deixa pra depois. Vamos fazer o seguinte, você traz daqui a pouco, logo após eu encerrar aqui com o ex-vereador Chico Martins. Daqui a pouco você traz então, tá? São 13 horas e 16 minutos. Deixa eu registrar também a audiência do Sérgio Brito, ex-vice-prefeito e também ex-vereador do município de Nova Russas, e do Isídio Farias, que também está acompanhando o programa através da nossa live no Facebook. Chico, nós estamos aqui na internet com várias pessoas acompanhando ao vivo nas duas lives, tanto a do Facebook como a do nosso canal no YouTube, além, é claro, daquelas pessoas que escutam pelo sem fio, no caso, rádio, né? Em frequência modulada de 102,7 MHz, que é o meio tradicional. Porque com a tecnologia, o rádio também virou TV. Agora as pessoas acompanham a gente através da imagem. E a Rádio Ceará já está utilizando essa plataforma há algum tempo. Aliás, é uma das pioneiras aqui na região. Chico Martins, quero saber de ti um pouco do... Você conviveu com a Mariné Veras, né? Ex-vereadora do município, faleceu essa semana. O corpo dela é aguardado amanhã para que os familiares possam velá-lo ali na localidade de Peixe. O que você podia passar da Mariné Veras? E algo nos chamou bastante a atenção quando o Luiz Souza, dando um flash essa semana direto da localidade de Peixe, disse que uma das exigências que a Mariné Veras fez enquanto viva é que o seu corpo não passasse pela Câmara Municipal de Nova Russas. Fala um pouco sobre a Mariné e como é que você avalia esse pedido dela de não passar depois de morta pela Câmara Municipal de Nova Russas. Luiz, falar da Mariné Veras dispensa comentários. A Mariné foi uma vereadora atuante na época que ela foi. Eu tive o privilégio de dividir uma cadeira na Câmara Municipal com a Mariné. Era uma pessoa muito atuante, não só na Câmara, mas quando ela teve na direção do Hospital José Gonçalves Rosa, enfim, em todos os setores que a Mariné participou. Era uma pessoa que fazia política com P maiúsculo. Com P maiúsculo. A boa política. Não é, a pessoa, às vezes a turma diz o seguinte, se você quer morrer, quer ficar quer ser bom, morra, né? Morra. Mas não é o caso da Mariné. Esse fato dela pedir para o corpo dela não passar pela Câmara, que é uma coisa de praxe, você sabe disso, eu acredito que talvez tenha sido pela desilusão e pela decepção que ela teve. Você que foi vereador na mesma legislatura que ela fez, tem mais ou menos uma ideia do que frustrou, do que a decepcionou, a ponto de não querer passar morta pelas dependências da Câmara Municipal de Nova Russa? Eu acredito que tenha sido as decepções que ela teve para com na época que ela prestava serviço no hospital, e talvez ela não tenha sido correspondida nas urnas à altura do que ela gostaria que fosse. Talvez que por conta disso é que ela tenha pedido para o corpo, para não ser velada, o corpo dela não ter essa passagem pela Câmara. Isso é uma suposição. É obviamente que também pode partir de outro princípio que eu desconheço, né? Mas eu acredito que talvez tenha sido mais ou menos por aí, ó. Porque você já imaginou você dar tudo de você na política e quando chega numa campanha você ter aquela decepção do eleitor não lhe conduzir novamente. Não reconhecer, né? É muito Você ruim. acha que foi isso, então? Eu acredito, eu atribuo que tenha sido mais ou menos por aí. Tudo bem, a gente tem uma participação em áudio aqui, é o Amadeu, é isso? Amadeu da Lagoa de Santo Antônio? Seu Amadeu.
Já foi sindicalista. Aqui eu sou Amadeu, aqui da Lagoa de Santo Antônio. Simplesmente eu quero aí parabenizar o Chico Martins pela entrevista, muito seguro, muito sábio, muito inteligente. E gostaria até de conversar com você, Chico Martins, para nós traçarmos alguns assuntos de interesse do nosso município. Um abraço para todos aí. Deus, um abraço para você, muito obrigado aí pelos elogios, pelas palavras. E a partir de amanhã, Amadeus, nós estamos aqui, eu estou em Nova Russas, eu estou ainda um pouco ocupado, que eu estou com a permissão aqui do Luiz, dos meninos, eu estou tentando, depois de 13 anos desativado, eu estou tentando reativar ali um parque de vaquejada que eu tenho ali na propriedade na Cacimba Nova, e eu tenho andado assim um pouco ocupado, porque já está marcada a data. Mas, com certeza, daí de agosto, de setembro em diante, a minha vida vai ser politicar e andar no município e conversar com os amigos. E estou aqui à sua disposição. Um abraço e muito obrigado pelas palavras. Chico Martins é pré-candidato a vereador. Sou pré-candidato a vereador, se Deus quiser. Se Deus me permitir, me der coragem, eu sou pré-candidato. Não sei se tiro mais de um voto. Mas eu vou tentar não brigar com a minha companheira na véspera da eleição para ver se eu tiro o meu voto e o dela. Você falou corretamente, se Deus quiser, porque se ele não quiser, não prospera de jeito nenhum. Com certeza. 13 horas e 22 minutos, ô Chico, uma última pergunta. Essa eu deixei para o final, porque é impossível você não tocar nesse assunto. A PEC... Uma emenda à lei orgânica do município que a Câmara votou recentemente, aumentando o tempo de mandato da mesa diretora, o presidente, de 1 ano, o que é atualmente, para 2 anos, com direito à reeleição no mesmo mandato. Tu acha que essa é uma medida casuística? Como é que você avalia essa votação aí na Câmara Municipal de Nova Russa, essa emenda à lei orgânica do município, o Chico Martins? Se é a favor, é contra? Luiz, eu não sou contra. Até porque, assim... Você é a favor da reeleição? Eu sou a favor... Dentro da mesma legislatura? Eu sou a favor do mandato de 2 anos. De 2 anos, como sempre foi, né? Como sempre foi. Agora, com a reeleição, não. Não sou, se ele tem 2 anos de mandato, ele não tem direito à reeleição. Agora, se continuasse do jeito que estava... Na mesma legislatura, não. Não. Numa seguinte, tudo bem. Não. É? Não. Se ele pode ser... Eu não tenho conhecimento da PEC, mas eu acredito que ela tenha passado de 1 ano para 2 anos... Com direito à reeleição no mesmo mandato. No mesmo mandato? No mesmo mandato. Eu achava que poderia ser de uma legislatura para subsequente. Não, no mesmo mandato. O atual presidente da Câmara, Adalberto Filho, vai poder concorrer à reeleição. Essa daí eu não concordo. Eu considero absurdo. Eu considerei absurdo, sabe por quê, Chico Martins? Porque o cara pode passar os 4 anos como presidente da Câmara. Pode, com certeza. Agora, se continuasse 1 ano só de mandato com direito à reeleição... Também era uma alternativa. Aí, tudo bem, era admissível. O que passou pela cabeça de quem bolou esse tipo de emenda à lei orgânica do município, meu caro Chico Martins? Luiz, na época... Na tua análise. Na época, Luiz, aqui já era o mandato do vereador, era 2 anos, o presidente da Câmara, e ele tinha direito de reeleição de uma legislatura para subsequente. Na política. Por exemplo, esse ano o presidente da Câmara tira os 2 primeiros anos e o outro tirava os 2 últimos anos, com direito à reeleição, se fosse reeleito. Porque ele ia disputar se ele fosse reeleito. Agora, essa PEC aí que você está... Eu não tinha nem conhecimento, mas eu particularmente, a opinião própria minha, eu acho um absurdo. A realidade é que eles não fizeram muita questão de dar publicidade a esses 2 turnos de votação, porque nós sabemos que precisa ser votado em 2 turnos para você fazer qualquer mudança, no caso, a Constituição Federal, a estadual e nos municípios a lei orgânica, que é a Constituição Municipal. Precisa que o tipo de emenda, no caso aqui, especificamente a Nova Russa, seja aprovado em 2 turnos, né?
Além dos 2 terços em 2 turnos. Não foi dado muito destaque. É aquilo que eu costumo dizer, foi feito no apagar das luzes e fizeram lá da maneira que eles acharam melhor e para beneficiar a si próprio, né? Chico Martins, como vereador, votaria de que maneira num caso como esse aí? Luiz, a minha opinião seria o seguinte, eu nunca fui a favor da mudança de presidente ter só 1 ano de mandato. Porque você vê que a Assembleia Legislativa, todos os legislativos do país, talvez que 80% a 90% das cidades dos estados, o mandato do legislativo, do presidente das câmaras, é de 2 anos. Só a Nova Russas que copiou, eu acho que umas cidades muito pequenas aqui do interior do estado. Na ocasião, se eu não estou enganado, acho que foi até o Sérgio Brito foi o autor dessa emenda. E a turma votaram, eu já não estava, acho que eu nem lá, eu não estava mais nessa época. Mas eu não concordo de maneira nenhuma, eu concordo com o mandato de 2 anos. Sem direito à reeleição? Sem direito à reeleição dentro da mesma legislatura. Com direito o que na realidade reeleição. é sem direito à reeleição. Pois é, agora, por exemplo, eu sou presidente da Câmara e meu último mandato, legislatura desse termina esse ano, por exemplo. Vamos fazer o caso do Adalberto Filho. O Adalberto Filho é o atual presidente. Ano que vem tem eleição, né? O mandato do Adalberto Filho termina no final desse ano, aí vai se eleger um outro presidente. No final do ano que vem, aí sim, aí esse presidente, se ele fosse reeleito vereador de novo, aí ele poderia concorrer à sua reeleição, que não era reeleição, já era na legislatura. Na legislatura seguinte. Exatamente. O lógico, o óbvio a se fazer seria isso, né? No caso em questão, eu fico com aquilo que você colocou. É para benefício próprio. Eu acredito que seja. Se fosse só os 2 anos e sem direito à reeleição, era normal, como era antigamente. Mas se já tem direito à reeleição, aí já passa a querer ter benefício próprio, né? Isso fere princípios da democracia, como a alternância, né? Atenta contra o bom debate e uma série de outras coisas. E precisa saber também se é constitucional, né? Porque as leis, é o seguinte, a lei orgânica do município, ela não pode ferir nem a estadual e muito nem menos a federal. Então, mas aí, no caso de inconstitucionalidade, quem iria provocar o Poder Judiciário? Rapaz, aí é aquele negócio, aquele que eu acabei de dizer pra você, foi tudo feito os que em votaram um acordo, contra, né? Porque teve 2 votos contra, se eu não me engano. Se teve 2 votos contra, eles podem procurar a ilegalidade, né? Chico, para concluir, qual é a análise que você faz da atual gestão do município de Nova Russas, do doutor Rafael Pedrosa, e que nota você dá para a administração? Luiz, o Rafael, na ocasião, ele me procurou para me votar nele, e eu sou daqueles políticos que eu gosto de ter posição definida. Eu estava apoiando um candidato na época, que por sinal não teve sucesso na sua candidatura, e eu não votei no Rafael. Mas eu acho, meu entendimento, o Rafael está fazendo uma administração razoavelmente boa. Por quê? Porque eu acho que do princípio, uma das coisas principais no município é pagar o servidor em dias. E isso ele tem tido muito cuidado de estar pagando a folha de pagamento, principalmente do efetivo em dias, né? Ele está pagando. Então eu acho que o Rafael, com todo o respeito que eu tenho com todos os outros candidatos, eu acho que ele tem... Eu não sei se ele vai para a reeleição, mas se ele for para a reeleição, eu acredito Agora, ele tem se destacado também por algumas obras que tem feito, não, né? Ele tem feito muita coisa, ele tem destacado. Agora mesmo eu estava vindo lá dos campos, passei em cima de uma passagem molhada que ele fez. Ele está fazendo esta obra aqui da avenida, que está dando uma outra vida à entrada do município de Nova Russas. Enfim, ele tem procurado fazer aquilo que
que os prefeitos anteriores deveriam ter feito. E tudo, até que me prove o contrário, eu acho que essas obras que ele está fazendo, uma grande parte delas é com recurso próprio, né? Parece que inaugurou ali uma passagem molhada, que eu era até para me ter ido, mas eu estava sem carro, não Na podia. Canafístula. Pois é, eu soube também que uma grande parte dessa obra lá foi com recurso próprio do município, então eu acho que o Rafael está fazendo uma boa administração. É obviamente que tem aqueles que não gostam que o município desenvolva, que quer ver para nós, quer ver o insucesso dele, mas eu tem acredito que ter ele oposição mesmo. Tem que ter, mas só que para fazer oposição, Luiz, tem que fazer com responsabilidade. Não pode fazer oposição por fazer. Só pelo fato de fazer oposição, não. Tem que fazer com responsabilidade. Tá legal. Chico Martins, obrigado pela vinda aqui no nosso programa. Sucesso aí nessa tua jornada rumo ao parlamento do município de Nova Russas. Obrigado pela participação mais uma vez. Luiz, eu que agradeço o espaço que você me deu, que vocês me deram aqui. Eu quero, desde já, desejar aqui a todos novarrussenses uma festa de agosto, que Deus ilumine a todos, que essa festa corra em paz, e desejar a todos os novarrussenses um final de semana bem feliz e promissor. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, assim, se Deus permitir. Ok, obrigado. Conversamos aqui com o ex-vereador de Nova Russas de 6 mandatos, Chico Martins, sobre política. Voltamos após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.